Olá pessoal, bem-vindo, obrigado pela atenção de cada um de vocês. O tutorial de hoje vai servir para ser um guia para aqueles que estão começando o Blender e não têm noção ainda do uso de textos, que é um recurso que o Blender 3D disponibiliza para a gente criar algumas coisas interessantes com os mesmos. Ele não é bem um editor gráfico, mas permite que a gente faça algumas coisas interessantes com textos. Vamos lá. Eu vou apagar o cubo e vou adicionar na área um objeto texto. Então eu posso clicar em texto. Outra forma que eu tenho é usar o cursor na área, Shift A, que é o atalho de adição, e uso o texto. Está aqui o texto inicial e para editá-lo a gente precisa entrar no modo Edit Mode. Para apagar ou reescrever o texto eu posso usar a borrachinha do teclado aí do computador, que é o Backspace. Então eu apago, vou reescrever em português a palavra texto. Posso usar a mãozinha aqui para arrastar. E se eu quiser agora voltar para o Object Mode, e agora eu posso utilizar as transformações de movimento para arrastar esse texto pelo eixo que eu quiser. Posso usar o Rotate para rotacioná-lo pelo eixo que eu desejar. Posso usar a escala para escalonar totalmente o texto, ou então escalonar pelo eixo que eu desejar. Posso também, pessoal, usar os atalhos S para fazer a escala livre, SX para fazer a escala de compressão pelo eixo X, posso usar o RY para rotacioná-lo pelo eixo Y, R para rotacioná-lo livremente, G para deslocá-lo livremente, GX para movimentá-lo pelo eixo X. Sempre que eu usar um atalho de transformação e o eixo, eu faço a transformação a partir do eixo que foi definido. Agora, para poder fazer os ajustes nesse texto, eu vou rotacioná-lo pelo eixo X. Vou usar aqui RX90, Enter. Ele é um texto que aparentemente traz uma forma plana, tá? Mas notem que o caractere dele é representado aqui na Object Data também com a letrinha A. Eu seleciono e aqui eu vou ter a condição de aumentar ou diminuir a resolução no modo Preview. Se eu coloco aqui em 1, vejam que a letra O tem uma resolução baixa. Se eu aumento para 12 ou 14, eu tenho uma resolução alta. Para poder criar uma aparência tridimensional no texto, eu vou ter que vir aqui nessa opção chamada Geometria, tá, pessoal? Nela eu vou ter a opção de deslocamento. O que é o deslocamento? Eu altero essa distância entre o contorno externo e o contorno interno de um texto, fazendo com que ele seja mais gordo ou mais magro aqui, ó, na sua definição. Vou manter ele 0, que é o padrão. E aqui o Extrude é o que vai criar no texto que tem um formato plano uma aparência tridimensional. Então se eu alongo aqui, ó, ou diminuo, eu afino ou aumento o alongamento. Basta vocês clicarem com o cursor do mouse na caixa de valores, pressionarem o botão esquerdo, arrastar para a direita ou para a esquerda. Ou se quiserem também, vocês podem vir nessas setinhas que estão aqui na lateral, aqui aumenta e aqui na esquerda diminui o valor da configuração. Tem um texto aqui que já tem um aspecto tridimensional, mas ele ainda, ó, não é um objeto de malha, ele é um objeto texto. Posso, se quiser, aproximando aqui o texto, vou usar a mãozinha, alterar a forma com que essa borda vai trazer a sua definição aqui. Como? É só eu vir na guia chamada Bevel. Vocês vão ver aqui em Round a condição chamada Depth. Eu posso usar aqui um valor maior, posso clicar na setinha que está aqui à direita e eu dou, ó, um melhor afinamento aqui nessa borda. Para eu gerar uma resolução menor ou maior, eu aumento o Resolution aqui. Se eu deixar aí em 0, ele tornou aí um efeito bem reto. Se eu aumento aqui a resolução, eu crio uma certa afinação nessas pontas, tá? Se eu quiser também criar um perfil interessante no texto, eu mudo de Round para o modo Profile, tá vendo? Ele vai manter o Depth e o Resolution que eu defini anteriormente em Round. E aqui embaixo, nesse gráfico, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e gerando, ó, efeitos que vão gerar perfis nessa borda para criar aqui algo legal no texto. Eu vou usar o Ctrl Z para voltar às ações, vou deixar ele normalmente. Com o texto já nessa condição, vamos olhar aqui pela visão frontal. Para mudar o caractere do texto, eu tenho uma opção aqui, ó, abrindo a guia fonte. Vocês vão usar essa fonte aqui chamada regular, tá, pessoal? Esqueçam essas três aqui, que é um pouquinho complicado. Então, usem o regular e aqui no regular, vocês clicam na pastinha. Como eu tenho o Windows, ele vai me levar diretamente para a pasta de fontes do Windows.
Quem tiver o Linux e o Mac, talvez ele já leve aí, ou talvez vocês tenham que procurar a pasta de fontes aí do seu sistema. Vou definir um texto qualquer, por exemplo, vou usar esse aqui, Berlin Sun FB Demibold. Seleciono OpenFont, ele já gera para mim um texto e esse texto cria algo irregular. Então, para melhorar essa irregularidade, eu vou voltar aqui na opção Deft, vou zerar e vou deixar o texto somente nessa condição que vocês estão vendo aqui. Olhando de frente, com o caractere já modificado, eu queria que vocês viessem cá em cima, onde tem o Shape. Aqui vocês têm como definir o preenchimento desse texto, tá? Ele está usando o BOF. O que significa o BOF? BOF significa que ele está preenchido na frente e no fundo. Se eu usar o modo aqui None, ele apenas gera os contornos e não um preenchimento interno do texto, como se fosse um texto vazado. Se eu usar o modo Front, ele preenche somente na fonte. Se vocês rodarem, o fundo está vazado. Se eu utilizar aqui Back, ele só preenche o fundo e a frente está vazada. Se eu usar o BOF, ele utiliza aqui os dois preenchimentos, tanto no fundo como na frente. Bem, vamos ao mais importante também aqui. O texto ele pode ter seus caracteres mais afastados. Como, Luciano? Eu vou buscar a guia chamada parágrafo. É aqui que eu alinho o texto de acordo com a posição do seu ponto de origem. Nesse caso aqui, ele está bem aqui na esquerda. Então, se eu usar aqui o Right, ele alinha o texto à direita do ponto de origem que está aqui no meio. Se eu uso Center, ele ajusta o texto com o seu ponto de origem cá embaixo. Agora, se eu quiser ajustar na vertical, eu uso a opção chamada vertical aqui, ó. Vou colocar Center e ele ajusta, colocando o ponto de origem bem no meio. Aqui eu posso usar o RY, eu rotaciono o texto baseado no seu centro de massa, tá? Mas, voltando aqui com a vista em perspectiva, eu posso também, se quiser, fazer uma espécie de afastamento entre os caracteres, como vindo aqui na guia parágrafo na opção Spacing, que significa o espaçamento. Em caractere Spacing, encostando o cursor na caixa de valores, pressionando o botão esquerdo do mouse, arrastando para a direita, eu dou maior distância entre os caracteres da palavra, tá vendo? Então vou deixar aqui com esse afastamento. Se eu quiser reescrever esse texto acrescentando mais algo, eu vou vir aqui em Edit. Veja que o cursor está aqui, eu vou usar a barra de espaço para dar um afastamento. Vou escrever a palavra teste e vou voltar para o Object Mode. Pronto. Agora, se eu quiser afastar as palavras, eu uso a função chamada Word Spacing. Eu aumento aqui, ó, eu afasto as palavras de um texto. Se eu quiser acrescentar mais algo nesse texto, voltando ao Edit Mode, eu vou usar o Enter para ele ir para a linha de baixo. Eu vou escrever a palavra Blender e volto para o Object Mode. Eu tenho mais uma palavra num texto só. Aqui eu posso usar a tecla G para deslocar ele todo, tá? E aqui eu simplesmente posso também, em Line Spacing, ó, afastar a linha que separa aqui, ó, os dois parágrafos. Então eu crio esse afastamento. Como é que eu converto esses objetos em malha para eu poder fazer algum efeito interessante? Eu posso simplesmente usar aqui a opção Object, Convert, uso aqui Mesh. Posso também converter em curva se quiser, tá? Posso usar também o botão direito com o cursor aqui na área, usar o Convert To e uso o Mesh. Então, clicando em Mesh, notem que o objeto aqui deixou de ser objeto curva e passei a ser objeto Mesh, ou seja, é uma malha agora. Agora, se vocês tentarem entrar no modo Edit Mode, vocês não vão conseguir reeditar o texto, mas notem que ele traz um objeto formado de vértices, arestas e faces. Então, quando a gente faz essa conversão, o primeiro passo é a gente usar a tecla A para selecionar no modo de edição todo o texto e usar o recurso com o atalho M, que é o Merge. By Distance, ele vai remover a quantidade de vértices dobrados. Tem aproximadamente 476 vértices dobrados. Então isso é fundamental para a gente. Mas eu ainda não consegui diminuir
a quantidade de faces que vai surgir nessa transformação. Com o texto selecionado, eu preciso selecionar ele, vir em Mesh, Cleanup, usar aqui ó, o Limited Dissolve. Ele consegue limpar um pouco mais o texto. Note que aquela quantidade de arestas internas diminui. Mas, pessoal, aconselho a vocês fazerem também o seguinte. Texto criado, apliquem no texto aqui o modificador denominado Remesh. No Remesh, vocês usem a opção chamada Smooth, desabilitem o Remove, Disconnect, aumentem o Octree Depth até o texto aparecer completo, com a resolução boa. Aqui em 9, para mim está ótimo. Eu aplico. E agora, se eu entrar no modo Edit Mode, percebam que a malha do texto aproximando está mais arrumada, para eu fazer as funções que eu quiser. Mas reparem que esse texto, toda a transformação que fizer vai ser transformação única no texto. Eu não consigo fazer transformações em cada palavra. Então, para poder separar as palavras, eu posso entrar no modo Edit Mode, vou olhar de frente, vou usar aqui o Select, usando a visão Wireframe, e vou selecionar apenas o Blender aqui de baixo. Somente ele está selecionado, está vendo, pessoal? Eu vou usar aqui o atalho P. Selection. Pronto, ele passa a ser outro objeto de malha aqui, independente do primeiro. Então agora, voltando para o Object Mode e usando aqui o modo sólido, eu posso selecionar o objeto de cima é um, o objeto de baixo é outro, que eu separei usando aquele método. Porém, reparem que quando eu faço a rotação do de baixo, ele se baseia no ponto de origem que ficou lá no centro. No de cima, a mesma coisa, R. Então, para eu poder jogar para cada objeto o seu ponto de origem de forma individual, eu seleciono ambos, uso o botão direito, ou posso vir aqui em Object também, tá, pessoal? Então, usando o botão direito, vocês vão vir aqui em Set Origin. Origem, vá para as geometrias, que é a segunda opção. E cada objeto agora vai ter o seu ponto de origem no centro de massa de cada um definido aqui de forma normal. Agora, digamos que eu queira separar os caracteres. Eu vou selecionar o de cima, vou olhar pela visão frontal, vou com o Select Box selecionar apenas essa parte aqui, usando a visão Wireframe, senão eu não seleciono o que está no fundo. Tá? Então, usando o Wireframe, eu uso novamente o P, e dessa vez, em vez de usar o Selection, eu vou usar o By Loose Paths. O que é que ele vai fazer? Olhe lá para a Outline. Quando eu clicar aqui, ele cria cada caractere separado individualmente aqui no restante do texto. Então, se eu voltar aqui para o Object Mode, na visão sólida, quando eu selecionar cada caractere desse e usar a letra G, eu estou movimentando cada caractere individualmente. Mas notem ó, que quando eu movimento, tem um pontinho amarelo que é o ponto de origem dele. Quando eu dou o ESC, ele volta para essa posição. Então, cada objeto desse, selecionado individualmente, vai ter ó, o seu ponto de origem definido bem aqui no meio. Então, eu preciso selecionar todos eles, usar o botão direito do mouse, Set Origin, e vou usar Origin. Então aqui eu posso selecionar cada caractere, usar a tecla de rotação e o seu ponto de origem vai para o centro de cada um, e aqui eu posso fazer as manipulações possíveis. E adicionando efeitos como Read Body, partículas, etc., eu posso criar o que melhor for possível aqui junto aos textos dentro do Blender. Espero que tenha entendido, bom proveito e até um próximo vídeo.